Graça e paz, irmãos e amigos aqui do canal Conversa com o Tempo Podcast. Estamos com um coração alegre, né? Estamos alegres, eu e Edson, né? Mais conhecido como Xará, hoje por mais esta oportunidade de estarmos aqui para mais este episódio. E sabemos e cremos que o Espírito Santo já está nesse lugar e há de fazer a sua obra, né? E que essa conversa que teremos aqui possa alcançar vidas, né? E como toda conversa do bom crente, do bom cristão, a gente não pode começar sem nossa oração. Convido aí, Xará, convido meu irmão, possa estar agradecendo a Deus, né? Pedindo a Deus por esse bate-papo, dessa conversa com o tempo, que Deus possa estar nos orientando, nos caminhando, e que nós possamos estar levando aquilo que Ele deseja que nós possamos levar aos corações daqueles que nos ouvem. Amém, amém. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, poder acordar, poder respirar. E que o Senhor nos ajude hoje a compartilhar o conteúdo que o Senhor colocou em nossos corações e que essa palavra do Senhor possa alcançar corações sedentos e que vidas possam ser transformadas em nome de Jesus. Nós cremos nisso. E é um tema bem relevante e que o Senhor nos capacite hoje, com a glória do teu santo nome, para que as pessoas, ao ouvir, elas possam ser abençoadas, transformadas pelo poder que há na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar? O irmão vai trazer uma devocional? Vamos. Irmão, hoje a gente vai uma breve devocional para tratar dessa nossa conversa com o tempo. Vamos tratar de um tema bem relevante, né? Que é a conversão. Hoje a gente, se for fazer uma pesquisa aí, a gente vai encontrar muitas famílias onde mães estão há anos orando pela conversão do filho, do marido, de uma filha. E muitas das vezes pode até pensar em desistir, porque a resposta não chega e o problema só aumenta. Quantos cenários, quantas famílias vivem esse quadro hoje? Mas se hoje ainda tem gente nesse quadro, porque por certo tem, a palavra de hoje ela te coloca num cenário de que você precisa perseverar. Sim. Não desista da conversão do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Eu não sei qual é o cenário. Verdade. Mas a palavra de hoje é uma certeza de que Deus, Ele, através da ação do teu Espírito, do Espírito Santo de Deus, Ele pode trazer essa resposta que muitas pessoas ainda estão esperando. Verdade, irmão. A gente vai compartilhar um versículo lá no texto de Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Pastor Hernandes, muito querido, Hernandes Dias Lopes, ele diz que a conversão ela é o caminho para a vida eterna. Sem conversão você não consegue alcançar a vida eterna. Verdade. Diz assim, versículo 11 de Ezequiel: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio,
mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? E compartilhando esse versículo, o ponto aqui é: você já está salvo? É algo que muitas das vezes a gente precisa nos perguntar. Você já está salvo? O assunto é grave, é urgente para os nossos dias. Todos nós devemos parar para pensar em nossa condição hoje. Hoje, ou estamos salvos, ou estamos perdidos. Isso é um fato. Isso é um fato. Ou estamos salvos, ou estamos perdidos. Em que condição que você, que nos assiste, está hoje? Salvo ou perdido? Ou você está no reino da luz de Cristo, ou você está nas trevas. A palavra pode ser um pouco dura, um pouco pesada, mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela é viva e eficaz. E a palavra do Senhor, por si só, ela já é um confronto. Ela é um confronto para o pecador. O cenário é esse: ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou Jesus governa a sua vida, ou você está debaixo da potestade de Satanás. Ou você está justificado, ou você ainda permanece debaixo da ira de Deus. Irmãos, nenhum de nós estamos isento desse assunto. Nenhum de nós. E a você que nos assiste, é um dia urgente de decisão. E você precisa tomar uma decisão. Porque você é escravo da sua liberdade. Você está preparado para encontrar-se com Deus e prestar conta de sua vida? Irmãos, um dia todos nós vamos estar lá. Uma hora todo mundo vai prestar conta, né? Todos nós. Deus é o único que tem o controle total dos seus pecados. E em breve você vai estar diante de Deus para dar conta da sua vida. Portanto, hoje e agora, a você que ainda não está em Cristo Jesus, Ele te chama à conversão. Ele te chama à conversão. Diz aqui o versículo que nós lemos. Repete para mim, Xará, por favor. Versículo 11. Está aberto? 3:11, está aberto. Leia. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Amém. Pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Maravilhoso, né? Vamos tratar o primeiro tópico aqui, então, Xará? Vamos sim. Você deve ser convertido ou será condenado. Sim. Olha que palavra dura, não é? Mas é o fato. É uma verdade. Não tem uma outra situação a não ser essa. Só existe um caminho. Verdade. Não há outra possibilidade de crer e for batizado, você vai ser salvo. Não há. Crer e for batizado, será salvo. E quem não crer, será condenado.
Jesus ele foi específico. Se alguém não nascer de novo, não pode vir ao reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode vir ao reino de Deus. Não sou eu que estou falando. João, capítulo 3, no Evangelho de João, versículo 3, olha o que diz. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É preciso uma transformação espiritual para entrar no reino de Deus. Não é uma mudança de comportamento, de algo físico. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Aqui não tem convencimento, porque o Senhor é aquele que sonda e nos conhece. Amém. É o único capaz de penetrar. A palavra diz que ele prescruta o nosso coração. Hoje nós ainda conseguimos ouvir a voz do Evangelho, mas amanhã ouviremos a voz do juízo. Sim. Irmãos, é muito sério isso. É muito sério. Hoje a gente ouve a voz do Evangelho, mas a voz do juízo também vai chegar. Em breve, e muito em breve, ela vai chegar. Se não houver conversão, a religião é vã. Se você não converter, a justiça de Deus está contra você. A ira de Deus, ela permanecerá sobre você. É um fato. A verdade de Deus condenará você. Os seus pecados estarão sobre você. É simples. É preciso abandonar o pecado e se converter. Senão você será condenado. É melhor ouvir sobre a condenação possível do que você ser condenado. É melhor você escutar sobre o inferno do que você ir para o inferno. Ah, mas você está pegando pesado. Eu não estou pegando pesado. Mas é o que a Bíblia diz, né? É o que a palavra diz. A palavra de Deus diz e... O que é ser um ímpio? O que é um ímpio? É aquele que o seu coração está na terra e não no céu. É o prazer dessa pessoa o prazer dela está só aqui na terra. Não está nas coisas de Deus. O ímpio é aquele que só quer agradar a si mesmo e não a Deus. Conversão não é você abandonar os seus pecados. É você ser uma nova criatura. É você deixar tudo que ficou lá para trás, porque agora tudo se fez novo. Amém. Nova criatura, Xará. Irmão, eu queria só deixar uma deixa aí do que o irmão falou. Agora. E deixar as velhas, né? Tudo que você fez, tem gente que... E o próprio Jesus vem nos falar aqui no Lucas 12, capítulo 12, no Evangelho de Lucas, né? No 19, 20, ele passa a dizer que Lucas nos traz a seguinte palavra: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Né? E vai de encontro à palavra que o irmão, né, vem trazendo, né, aos nossos corações. E é excelente quando não se tem nada combinado, porque o Espírito ele tem liberdade no nosso meio. Amém. Ele usa quem ele quer, quando ele quer e na hora que ele quer. Verdade. Né? Mas é exatamente isso. Não somos nós que estamos falando. O tema de hoje, ele é assim, ele é muito
enfático. Ou você está liberto, ou você está Não condenado. tem como ser nem Não. frio, nem morno, Não tem, né? Nem quente. não Tem que tem. ser quente, né? E o crente, a vida do crente tem que ser quente, tem que ser constante. Hoje a gente tem esse privilégio de poder fazer isso aqui, de poder compartilhar a palavra. Nós estamos vendo no noticiário quantos cristãos estão morrendo, Verdade. estão sendo assassinados, não tem essa liberdade. Em outros países perseguidos, né? E o Senhor, Ele está a todo tempo. Ele não é perder ninguém. Ele não quer, não é essa a intenção. Mas para isso, nós precisamos dar o primeiro passo. É abrir mão. É ouvir a palavra. É buscar as coisas do Senhor. É mudança de vida. Quantas famílias estão em trevas hoje? Não tem paz. A maioria dos lares hoje estão assoladas pelo desespero, pela falta de paz, Sim. falta de harmonia, falta de amor nos lares. Irmãos, essa palavra ela é muito séria. A palavra do Senhor, ela nos dá uma receita para que lares sejam abençoados. Verdade. Lares sejam transformados. Lares que hoje vivem em trevas possam desfrutar daquilo de melhor que Deus tem para nos oferecer, que é a vida eterna. Tudo aqui passa. Tudo passa. Mas para isso, você precisa ouvir a voz do Senhor. Segundo tópico aqui a gente já tocou nele, conversão é ter vida eterna. Ter vida eterna. Deus, ele promete isso. O que a palavra de Deus promete é a vida eterna e não a morte. Para muitos a morte é o fim, né? Não para o cristão. Verdade. Tem muitos que acham que morreu Não, e acabou, né? Não para o cristão. E a gente tem o que é mais valioso para Deus é a nossa alma, né? A morte, ela não é o fim. É o perdão e não a condenação. Essa palavra hoje é para aqueles que estão perdidos, que estão em trevas, que eles possam ser alcançados pelo perdão do Senhor. Verdade. Possam ser transformados pela ação do Espírito de Deus. Terceiro, Deus tem prazer na sua conversão. Deus tem prazer na sua conversão. Ele tem prazer na conversão do pecador. Tem festa no céu, né? Festa no céu, diz a palavra. Quando o pecador se arrepende, né, Exatamente, né? Exatamente. Há festas no céu, né? A gente sabe disso e a gente crê nisso, né? Exatamente. Uma Deus se vida, alegra. uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma frase que John Stott ele fala sobre conversão, é uma frase muito conhecida e ele enfatiza a sua dimensão social sobre conversão, indicando que a verdadeira fé leva a um compromisso com o próximo. Olha que beleza. Sim, sim. E a frase é: a responsabilidade social é uma dimensão não só da missão cristã, mas também da conversa cristã, da conversão cristã. É impossível alguém ser verdadeiramente convertido a Deus sem estar consequentemente convertido ao próximo. Sim, sim. E é muito bom o irmão relatar isso daí, porque não existe, né? O crente que é convertido, ele quer
e ele sente falta da comunhão com o irmão. Não é verdade? É isso aí, entendeu? E lança a mão do perdão, lança a mão do amor, não é verdade? Então isso aí são características da pessoa que é convertida. São características, muito bom. John Stott, ele deixa claro que o bem que você recebe, aquilo é como se fosse uma dínamo, é uma bomba, né? Uhum. E o evangelho é uma bomba. Você recebe, mas você precisa compartilhar. Sim. Você tem que sair gritando para todo mundo. A intenção é que todos sejam alcançados. Irmão, e como é que é maravilhoso, a gente vai fazendo os estudos, a gente vai se preparando, e quando a gente se converte, a gente quer mostrar para aqueles que não conhecem o que é ter um encontro com Jesus. É o caso da mulher samaritana, que quando Jesus estava ao poço... Vou bater nele, porque eu ia falar, não, eu vou bater nele, mas tudo bem. Quando Jesus estava ao poço, exatamente, vai ter o poço. Exatamente, né? exatamente. Vai ter o poço. E é interessante, irmão, que essa passagem está em João 4. Se o irmão me permitir, João 4,14. Vou até me permitir aqui. João o quê? João 4. Tá. Vou abrir aqui pra gente... Olha só que maravilha. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem maridos, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, mas disseste com verdade. E mais à frente, o capítulo 4 vai nos relatar que ela espalhou isso na comunidade lá de Samaria. Exatamente. Né? E vem nos dizer isso daí. Ó, muitos samaritanos creram em Jesus. Muitos samaritanos, aqui no verso 39 do capítulo 4 vem dizer: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Olha que maravilha. Então, irmãos, vocês que estão nos assistindo, né, têm ouvido a palavra. Irmão, não tem como você se converter e ficar aquilo só para você, igual o Xará falou aqui. É uma bomba. Você recebe e você quer, expandir, digamos assim, né? Usando a palavra expandir, né, sobre Jesus. Você se alegra tanto que você não consegue conter. E um dos exemplos que nós temos dentro da palavra de Deus é a mulher samaritana, né? Que saiu divulgando tudo, toda a transformação. Foi bênção. Entendeu? Então, e Deus, ele não quer que nenhum pecador pereça, mas que todos conseguem, ao pleno conhecimento da verdade e ao pleno arrependimento. Deus, ele não se opõe à sua condenação. Ele não se opõe. É por isso que ele adverte você com a própria palavra, consola você. Sim. Tem igrejas abertas para você entrar e ouvir a palavra da verdade. Deus é contra a sua condenação. Volto a frisar. Ele tem prazer na sua conversão. Você mãe, você pai, tia, avó, não sei qual é o quadro, mas se você tem orado pela conversão de alguém, continue. Amém. Isso persevere. É oração. Porque o Senhor, ele tem prazer na conversão do pecador. O quarto tópico aqui, já terminando, Deus, ele fez juramento. Ele não tem prazer na sua morte, mas você se converter à vida. Ele não tem. Lá em Hebreus capítulo 6, vamos ver se sou eu que estou falando aqui ou se é a palavra. Hebreus 6:13.
Diz assim: promessa de Deus, ela é imutável. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então Deus, ele jura por si mesmo que não tem prazer na sua morte. Sim. E que você se converta à vida. Saia das trevas para a luz. Você pode escapar da ira vindoura. Deus hoje oferece misericórdia a você. A você que ainda se encontra nessa situação de estar perdido, de não ter o Senhor como Salvador da sua vida. Em meio a tantas oportunidades que você tem hoje. Veja o que diz o Evangelho de Lucas. Lucas 16. 2 versículos apenas, 23 e 24. Lucas 16, 23 e 24. Diz assim: no inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Hoje, a cada página da Bíblia que lemos é um convite da graça. Sim. É uma oferta da salvação. Olha que cenário que a gente acabou de ler. Aqui não tem mais conversa. Não tem mais reversão. É irreversível isso aqui. A cada sermão que escutamos é mais uma oportunidade que Deus nos dá e nos chama à conversão, ao arrependimento e a uma mudança de mente e de vida. Ou você está convertido hoje, ou você ainda está debaixo da ira de Deus e ninguém pode suportá-la. Arrependa-se hoje. Não rejeite a oferta da salvação. O Senhor está oferecendo a você um banquete da graça. E a gente abriu aqui lendo Ezequiel 33, 11. Volte-se para Deus enquanto há tempo. Busque-o enquanto ele está perto. Porque amanhã pode ser tarde demais. Verdade. Amém pela palavra. Amanhã pode ser tarde demais. Jeremias 18, 1 e 2 diz assim: o vaso e o olheiro. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e descanse levante-se e desça até a casa do olheiro. E lá você ouvirá as minhas palavras. Onde Deus aqui compara Israel a um vaso na mão do olheiro. Na mão do olheiro. A conversão não é apenas uma prática religiosa, mas uma transformação interior profunda. Deus não deseja a morte do ímpio, conforme a gente já falou, mas sim a sua conversão e salvação, destacando a importância de tomar uma decisão consciente sobre a fé. A decisão ela precisa ser consciente, porque a fé ela é racional. É racional. Não vem querer enganar
porque pode enganar aos seus líderes, pode enganar o pastor, mas a Deus ninguém engana. É verdade. Resistir à ação de Deus pode levar a vida a se tornar como um vaso com rachaduras, perdendo beleza e utilidade. Deus oferece misericórdia e uma nova vida a todos que se voltam para Ele, mostrando seu poder e autoridade em transformar e restaurar sua vida. Então, essa mensagem de hoje, essa breve reflexão, ela é um chamado urgente à conversão. Não tem como perder mais tempo. Lembrando que Deus se alegra com cada pecador que se arrepende e se converte, oferecendo esperança e renovação. Essa breve reflexão, e a você que está nos ouvindo, conversão foca no arrependimento como ponto de partida. Primeiro a pessoa precisa se arrepender, já é um sinal. Já é um pequeno sinal de mudança. Sim. Seguido pela renúncia do pecado e a entrega a Deus para uma nova vida. Se arrepende, abre mão do pecado e se entrega nas mãos de Deus. Passa a ser dependente de Deus, né? Dependente de Deus. Já está no caminho da transformação genuína. A palavra já entrou nesse coração, já começou a dar frutos. Continue orando, continue perseverando pela conversão daquele que por certo você tem orado. Porque a conversão, ela é um processo de transformação que muda não só o comportamento, mas também a essência. Muda também a essência da pessoa, resultando na salvação, na vida eterna, além de gerar alegria no céu. Não é verdade? Sim. A palavra diz que quando o pecador se arrepende, se converte, a festa onde? Festa no céu. Festa no céu. E aqui é como se existisse uma jornada para a conversão, né? Primeiro vem o arrependimento. O processo começa com o reconhecimento do pecado e o arrependimento sincero. Ponto. Depois, a entrega a Deus. É necessário entregar a vida nas mãos de Deus, abandonando o caminho do pecado e buscando uma nova vida. Seguindo, renúncia. A conversão exige a renúncia ao pecado e a oposição e a opção determinada pela causa do reino de Deus. Ele escolheu agora uma opção. Eu quero o reino de Deus, eu quero as causas de Deus. Seguindo essa jornada da conversão, vem a mudança de vida. A conversão envolve uma mudança radical, já. É radical. De valores, de atitude e de toda a existência. É radical. A mente muda. É um start. É da água para o vinho. E aí vem a salvação, que é a garantia de perdão divino, da vida eterna, afastando o que antes estava sobre a vida do pecador, que é a ira de Deus. E aí você começa a se alegrar, a promessa e a alegria da conversão. Desejo de Deus. Amém. Deus não tem prazer na morte do pecador, mas alegra na conversão do ímpio. Aqui nós já estamos desfrutando. É a promessa, é a alegria da conversão. Vem a salvação, a conversão oferece a salvação e a promessa de uma vida eterna. A alegria no céu, a Bíblia ensina que a grande alegria no céu, quando o pecador se arrepende.
tem passando aqui para os desafios da fé na transformação, porque também tem os desafios. Sim, sim. Mas aí um deles é o quê? É o pecado e o perdão. Após a conversão, as memórias do pecado, ela pode surgir. Ela pode. E nessa situação, o que precisa ser feito? A orientação é pedir a Deus para ajudar a lembrar que ele já o perdoou. Porque a palavra diz que o inimigo está ao nosso derredor. Então é uma busca constante também, Constante. né? Tem a conversão, tem, né, tem garantida a salvação, mas o crente, o convertido, é uma busca constante também. Isso é diário, incessante, Diário. Em oração, de busca para não, né, não vir a cair, né? Diário. E após a mudança de vida, aquilo que Deus faz em nossa mente, a gente precisa cuidar de não deixar portas abertas. Sim. Porque o nosso adversário está o tempo todo ao nosso redor. E a mente é uma porta gigantesca, aonde pode entrar dúvidas, os pecados que já foram pagos, porque houve arrependimento, houve perdão, Sim, sim. sangue foi derramado por essa vida, houve uma compra cara, mas sempre que a gente percebe que a gente está numa dúvida, o diabo ele vem e atua. Então é esse cuidado. E por último, não menos importante, nosso pastor que fala isso, né? Por último, não menos importante. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Em meio às tempestades da vida, a mensagem é de não se entregar ao desespero, mas confiar e entregar tudo nas mãos de Deus como um ato de fé. Amém. Converta-se. Amém. Converta-se, porque o Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, irmão, maravilhosa, maravilhosa. Irmão, continuando aí, sempre o irmão traz uma palavra, eu gosto de deixar umas deixas, né? Digamos assim, deixar umas deixas. Mas... Pregou mais do que eu, ué. Nada. Mas, irmão, então conversão, né, de uma maneira assim, genérica, assim, é deixar de ir no caminho do pecado, né, no caminho das coisas que desagradam a Deus, no caminho tudo que vai contra as Escrituras, e converter-se para o lado certo, né, tomar a direção, né, oposta àquilo que para onde você está indo, que é o pecado, e retornar, né, em direção à cruz, a Jesus Cristo. Né, seria de maneira, né, mais simples, né? Sim. Seria isso. Até o reverendo Hernando Dias Lopes, ele vai dizer que dentro das igrejas, né, o irmão citou aí também, tem crentes que professam a fé, cantam hinos, frequentam a igreja, mas jamais passou disso. Né? Nunca tiveram na vida de santidade, uma vida transformada, e ele vai dizer, ele parece ser o que não é. Né? O que não é. Então, a vida de conversão é nos frutos. Né? A gente vai conhecer uma árvore, né, pelos frutos, né, pelos bons frutos que tem. E a vida de conversão é isso que o irmão falou, não depende da gente. Né? A gente converteu, mas é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Né? Ou seja, se roubava, não rouba mais. Né? Se tirava algo do vizinho, né, do irmão, não tira mais. Exatamente. E são coisas que fazem parte, mas o espiritual, né, o lado espiritual, tudo que vai fazer é o Espírito Santo. Né? É mesmo porque agora é uma nova criatura. O passado já foi. Tudo agora se fez novo. E não tem porquê
o evangelho entrar na vida de uma pessoa e a pessoa continuar com as velhas práticas. Sim, sim. Então, o evangelho nunca entrou. Essa pessoa ela nunca veio a conhecer o Senhor de uma forma bem genuína, né? Mas não desista. O recado de hoje é não desista. Não desista. Continue clamando a Deus pela vida dessa pessoa que ainda não conhece Jesus. Porque uma hora a sua resposta vai chegar. É verdade. E essa pessoa vai desfrutar de todo esse banquete da graça que a palavra hoje nos trouxe como entendimento. Mas, Xará, antes de entrarmos no bloco aqui para o nosso bate-papo aí nas perguntas. Algumas perguntinhas sobre conversão. Hoje é sobre sua vida aí. Sobre a sua conversão. Eu queria que o irmão compartilhasse um pouco sobre isso. Vamos intercalando. E aí, vamos de música. Vamos fazer uma... O que você... Irmãos, então, a conversão, né, eu tive, né, digamos assim, eu tive o prazer de ter sido levado para a igreja, né, meus 8 anos de idade, 7 para 8 anos de idade, e foi onde que a importância, né, das irmãs, eu tenho as irmãs, né, da igreja, aquelas irmãs que são fervorosas, né, e na minha vida teve a irmã Ivone, né, na minha cidade, Bom Jesus, Itabapoana, né, que ela tinha um cuidado, né, de não só levar os filhos dela na época, e minha mãe, quando não podia estar conosco, ir conosco, né, ela nos pegava eu e minha irmã, junto com os 4 filhos que ela tinha, e levava a gente para a Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Bom Jesus, a igreja a qual eu cresci. Então eu tive esse prazer, né, de conhecer desde cedo a palavra de Deus e andar nos caminhos do Senhor, né? E minha mãe cresceu na igreja pentecostal, né, e nos seus dias, né, de serviço dentro de casa eu ouvia muito a harpa cristã, e tem um hino da harpa cristã que diz a última hora, um hino muito forte, né, que justamente dentro daquilo que o irmão trouxe a palavra, a meditação da conversão, né, se Deus, né, se hoje nós partirmos, né, para onde irá a nossa alma, né? E esse hino vem dizer: ao final da boa desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Qual será? Céu ou inferno? Então, gente, conversão é para ontem, né? Jesus Cristo, ele tem te chamado para você se entregar a ele. É para onde? Ele quer entrar na tua casa, ele quer jantar com você, ele quer trabalhar com você, ele quer, né, fazer parte da sua vida. Quer mudar o seu viver. Quer mudar, né, o seu viver. Quer mudar quer mudar a vida do seu filho, quer mudar a vida do seu esposo, quer mudar a realidade dentro do seu lar. Então depende de você se converter, né? O primeiro passo é isso. O primeiro passo é aceitar Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas ressurgiu, né? E se me perguntarem quem sou eu vou dizer que até fico emocionado, né? Mas na presença do Senhor a liberdade. A gente porque aqui cai muito cisco. Você que nos assiste aí, tá caindo cisco aqui no cenário, porque conforme a gente tratou, o assunto é sério. É muito gostoso, né, a gente sentir a presença do Espírito Santo e dizer que cada um de nós, como servos do Senhor, a gente possa dizer que, se alguém perguntar para você, você possa dizer: sou um pecador alcançado pela graça de Deus. Amém. Amém? Que isso seja a realidade na vida de vocês que estão nos assistindo também. Amém. Irmãos, os ouvintes aí, né? Que essa seja uma verdade, né? Que você se converta dos seus maus caminhos, da vida que você tem levado, né? E sabendo que tudo aqui vai passar, meu irmão. Teu corpo físico vai ficar, mas a tua alma vai de encontro a Deus. Amém? Parece que a ação do Espírito tomou o estúdio aqui, porque ficou apertado. Tá ventando, é cisco no olho. Xará,
Você tem ideia, assim, do momento exato que você sentiu, assim, que algo mudou? Um ponto, assim, ou veio gradativamente, assim, a questão da sua conversão? Então, irmão, como eu disse agora há poucos minutos, eu tive o privilégio de crescer na igreja, mas é coisa muito íntima. Eu fui ter um encontro realmente com Deus exatamente no ano de 2018. Mesmo estando na igreja. Mesmo cresci na igreja, fiquei 10 anos afastado da igreja, afastado sem ir para o culto, nem ir para uma reunião de oração, sem ouvir hinos, né, sem cantar um louvor a Deus. E onde a minha esposa, né, ela ia, levava minhas crianças, né, ela frequentava uma igreja, mas eu afastado mesmo. Mas aquilo me incomodava e eu sempre, nesse período de 2008, para ser mais preciso, digamos assim, de 2008 a 2018, eu não busquei igreja, não busquei comunhar, não tinha comunhão, não tinha nada. E foi no ano de 2018 que eu, dentro da minha casa, né, no meu computador, né, e o Espírito Santo, de tanto a gente orar, de tanto as pessoas orarem por mim, pessoas que nos amam, oram, porque o pecado ele afasta a gente de Cristo. Aquilo que o irmão falou dentro da meditação, né, se a gente que está na igreja não tomar um cuidado, não ter esse zelo, né, de buscar, de estar em comunhão, né, a gente cai mesmo, não é pegadinha não, cai mesmo, se afasta das coisas, e aquele pecado passa a ser uma coisa normal na vida nossa pecaminosa, né? Ele acaba, mas o que acontece? A diferença é que o Espírito Santo, quando a gente ora, ele passa a nos acusar. A gente sente, não é remorso, né? Não é remorso, nada é remorso. A gente sente mesmo que estamos fazendo aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus. Mas no ano de 2018, irmão, eu tive esse momento, né, com Deus, onde o Espírito Santo falou: é hoje que você retorna, filho meu. É hoje que você retorna. Pegou pela mão. E pegou pela mão. E onde tenho caminhado, né, a gente tem buscado, né, comunhão, tem buscado fortalecimento em Deus, e é desse período. E louva a Deus, mas foi um momento muito especial para mim, para dentro da minha casa. A nossa rotina mudou, né, e mudou para viver para Cristo, né? Aquilo que o irmão, a gente passou a conversão, você ser o seu melhor, com certeza, mas também você viver para Cristo, você ter sede de Cristo, você querer estar junto dos irmãos, você querer mais de Deus, você querer aprender mais de Deus, né? E saber que nós estamos aqui, o crente ele tem isso, tem certeza da salvação, né? Volto a falar, uma coisa que foi nos dado pela graça de Deus. Exatamente. Né? Se nenhum de nós merecemos, nada que fizéssemos por nós mesmos tinha merecido essa salvação. Então a conversão minha foi nesse momento íntimo meu com Deus, que o Espírito Santo me falou. Ou seja, você vê, desde meus 8 anos, né, exatamente 7 anos atrás, ou seja, com 40 anos eu tive esse encontro com Deus. Então, a gente é uma coisa, a vida, estou com 60 anos, não. Mas, quem sabe... O tempo de Deus, né? A verdadeira conversão, ela pode vir, independente se você cresceu a vida toda na igreja. Sim. Que eu sou convertido. Quem vai dizer isso para você é Deus e o Espírito Santo. Né? Mas não quer dizer que o fato de você estar na igreja, né, igual o Hernando Dias Lopes citou aqui, saber tudo, professar a fé, né? E não quer dizer que você é convertido. Exatamente. Teve na família algum conflito assim? Como que reagiu a sua conversão? A família soube, ela se converteu, Ed se converteu. Aí teve algum conflito entre famílias, assim? Não, porque tem cenários que isso acontece. Em casa sempre foi só alegria. Minha esposa, né, Lohane, amigos. E foi alegria. Se afastaram? Foi alegria. Não, então, porque a gente começa a mudar
Os nossos hábitos, não tem como você ficar na mesma, né? Então a gente muda os hábitos, com certeza, né? Mas a gente entende que aquilo é necessário e entende que é aquilo que Jesus Cristo nos manda, né? É a gente largar aquilo dos pecados e partir junto com ele. Xará, nesse processo de transição, porque é um processo de transição, conforme a gente aprendeu hoje na reflexão, se enfrentou algum desafio aí? Ih, caramba, e agora? Não, a gente enfrenta desafios. É igual eu citei, né, por irmão, práticas, né, humanas que a gente faz, né, e a gente tem que parar. E é um desafio. Se eu falar para o irmão que, né, eu creio que as pessoas que se convertem, elas têm alguma dificuldade em algum âmbito da vida, de alguma coisa secular, que ela tem uma dificuldade de desapegar, entendeu? E no meu caso não foi diferente, né? A gente se converte e o Espírito Santo vai nos libertando dessa prática, né? Entendi. Dúvidas assim, surge, e você tem que lidar com isso durante o caminho. Conforme a gente aprendeu ali, tem umas etapas. Vai confrontando, né? E à medida que nós vamos nos achegando a Deus, essas coisas vão nos confrontando também, aquilo que você falou, que o pecado ele fica nos rodeando. Né? Satanás ele fica como a Bíblia vai nos dizer que ele é como o leão que ruge e fica ali. O leão, ele, quando é essa expressão, né, se a gente vê de território, que o leão ele é territorial, né? Ele tá ali, ele fica em volta, rugindo e esperando que o crente dê uma mínima de possibilidade para ele atacar. Entendeu? Então a gente tem que ser constante. A busca de Deus tem que ser constante. Você lançou mão de algum mecanismo assim? Nessa trajetória? Você teve algum recurso que te ajudasse a passar nesse processo difícil que surgiu durante o caminho? Né? Mesmo se converteu, aí você está naquela progressão, né? Isso. Sei lá, Deus enviou pessoas, tem bons livros, sim. Tipos de auxílios assim, então, que quando surge a gente tem que... Não, é verdade. Senão, não tem como caminhar sozinho, né? Não tem como você retornar. No meu caso foi retomada, né? E não foi nem retomada, foi a verdade onde que realmente eu converti. Eu passei a entender mesmo o significado de Deus. Então, eu quero fazer uma observação. O irmão já conversei com o irmão, mas para quem está nos assistindo, eu fui criado na igreja de ministro de louvor, presidente de sociedades internas, dirigi, e não tinha essa conversão. Entendi. Entendeu? E é isso que o reverendo Hernando Dias Lopes ele cita. Ele parece ser o que não é. Não é. Entendeu? Eu passei por essa situação. Entendeu? Onde que a gente queria louvar, mas queria mais aparecer do que fazer um louvor verdadeiro para aquele que é digno. E a própria palavra, ela diz, ela nos lembra sobre isso, que quando a gente chegar diante do Senhor, horrível coisa é o Senhor virar o rosto. Sim, né? Afasta de mim que eu não te conheço. Eu não te conheço. É o que você está Então a gente tem que tomar cuidado. Nós como crente, nós como servos do Senhor, nós temos que sim. Não adianta a gente querer, aqui em casa eu faço isso, no meu trabalho eu faço isso, a igreja não está vendo, mas Deus está vendo, entendeu? E é quando você está sozinho, quando você está longe dos holofotes, que você é confrontado e que você tem que realmente mostrar que você é convertido. Sim. Né? E a gente tem um exemplo sobre isso que você está falando, né? Que foi a questão de José. Mas isso é um outro tema, mas só pegando um gancho nessa parte aí, José, ele estava completamente, e fica aqui um spoiler que talvez a gente trata sobre a vida de José numa outra oportunidade. Ele estava numa outra cidade, distante daqueles que o conheciam, sozinho, foi vendido, todo mundo sabe da história de José, foi vendido pelos irmãos, como escravo, etc. Mas ele se deparou numa situação que ele teve que honrar a Deus, e eles sabiam em quem ele cria. E José, ele se manteve íntegro, fiel ao Deus que ele servia. E o final da história de José,
Depois Depois, já é um spoiler. Mas foi uma conversão genuína. É verdade. Foi algo que nos ensina até os dias de hoje. E a gente, irmão, dentro da Bíblia a gente tem vários exemplos de conversões, né? Ou de conversão que, né, foram marco, digamos assim, para a vida do cristão, né? Foram homens de Deus, né? Que Jesus tomou para si, Deus tomou para si, e são exemplos, né? Digamos assim, também marcado. Um exemplo é Saulo, né? A conversão de Saulo, né, que antes perseguiu os cristãos, participou, né? Esteve lá presente no apedrejamento de Estevão, né, do diácono Estevão, e que depois de perseguidor, ele passou a ser perseguido, né? Então, homem de Deus, né? Apóstolo Paulo. Tem uma situação que ele fazia sobre essa questão do apedrejamento, ele jogava pedra, enfim. Isso fica para uma outra ocasião, mas eu só queria deixar um exemplo aqui, que muitas das vezes eu me peguei como ele. Irmão, você que nos assiste, eu era uma das pessoas mais improváveis para estar no Evangelho hoje, para estar seguindo a Cristo. Eu jogava pedra em crente. Eu não podia ver um crente, eu passava aqui na frente de casa e metia pedra. Literalmente apedrejava. Literalmente, e me escondia, garoto, entrei na adolescência. Então, esse que vos fala é uma prova viva que Deus teve misericórdia de mim e me transformou, e hoje eu estou aqui para falar desse amor de Deus, desse assunto tão pertinente que é a conversão, e testemunhar que Deus vive. Deus vive, Deus ele existe, Deus ele tem poder para transformar a sua vida, e ele não quer te perder. Não quer te perder. O assunto é um pouco longo, a gente consegue fazer, dá para terminar, ou faz um outro bloco, dá para terminar. Pode fazer, não dá para terminar. Vamos fazer em 2 blocos, acho porque tem muita coisa. Irmão, vamos marcar uma pausa aqui então. Vamos marcar uma pausa, porque o assunto é bom e tem muitas coisas pra gente, né, tá compartilhando aí com quem nos assiste, né, irmão? E queria até deixar uma deixa aqui. Tô falando isso direto, né? Mas o reverendo Wagner, ele disse no estudo quinta-feira, né? Numa das quinta-feira, que sobre a perseguição que os crentes têm, né? E fora do Brasil, né? Que não tem essa liberdade, né? Crentes estão sendo mortos, e isso está aumentando, infelizmente. Exatamente. E aí ele deixou um questionamento até interessante no final do estudo bíblico, da palavra dele. E ele falou, se no Brasil, né, a gente está acontecendo isso aí, pessoas sendo mortas, perseguidas pela palavra de Deus. Se no Brasil, nosso país, os crentes não estão procurando... Aonde tem a liberdade, não procura. Quando chegar o tempo de tribulação, o que esse povo vai fazer? Né? Então, a gente tem que estar com a base na fé, tem que estarmos preparados, porque, né? É como se a gente pagasse o preço, né? Não chegou aqui ainda não. Lógico que já chegou. A perseguição já está aí. Talvez não tenha nos alcançado ainda, mas que já chegou já. Já chegou. Só que tem lugares que ainda é muito radical. Tem lugares que a ditadura, o governo, ele não permite que se fale do Evangelho. Não permite que se poste nada. Sim. Não permite que pronuncie o nome de Jesus. Mas a palavra ela nos assegura, né, que se a gente está passando por perseguição, nós estamos no caminho certo. Caminho certo. Também penso assim, irmão. E as trevas elas não vão prevalecer. Se a gente está incomodando, né, e é porque a gente está no caminho certo. Mas a gente fica feliz, irmão, saber que o dia que nós passarmos o corpo, nessa matéria, né, que é o nosso corpo aqui, a gente está na glória, né? Sim. Está diante de Deus. Infelizmente, a gente vai ter que parar. Vamos fazer um segundo episódio vamos sobre conversão. Muita coisa para a gente falar ainda, né?
você que nos assiste, continue perseverando. E o Senhor, ele quer você, Ele quer te salvar, Ele não quer perder ninguém. É verdade. E para acompanhar, né? Acompanhar tem que se inscrever no nosso canal, não é isso? Ativar o sininho, né? E comentar quando que foi a sua conversão, né? Se tem pessoas na sua família que já é convertido, né? Que deseja, né? Estar orando, tem que, né? Que está orando aí para a conversão, filho, marido, né? Só esposa, colocar o pedido lá. não é verdade? Põe lá nos comentários lá o pedido, desejo com meu filho, ou desejo com uma pessoa, não precisa também citar nome, entendeu? Exatamente. Mas comenta aí, vai ser muito importante para Deus, principalmente isso aí, você se abrir com Ele, tá bom? E nos aguarde para o segundo bloco, no próximo episódio, sobre conversão. Amém. Com Conversa com o Tempo. Pra gente terminar esse primeiro episódio aí de conversão, desse assunto, né? Só mais uma, bem rápido. Às vezes você pode estar 30 anos orando. Sim. Né? Sua fé pode estar, muitas das vezes, estou pensando em desistir. Queria indicar esse livro aqui, Dr. R.T. Kendall, onde diz que só termina quando acaba. Então, se Deus não falou não para você, é verdade, continue, porque só termina quando acaba. A vida dessa pessoa que você ora, ela é importante para você e para Deus. Sim, irmão, e é até bom no próximo segundo episódio aqui de conversão, a gente vai estar passando. Interessante, né, dentro do tema do livro também, é a pergunta: aquelas pessoas que estão longe, conheciam a verdade, estavam na igreja, hoje estão no mundo, né? Elas estão salvas, foram convertidas? Sim. Né? Tem chance para elas ainda? Né? Então é um só spoiler. Só spoiler para o próximo também, a gente vai estar conversando sobre esse tema. Amém. Tinha um pastor, pastoreou um tempo a nossa igreja aqui, pastor Ademir Honorato, uma pessoa muito querida, ele adorava esse louvor. Quando ele pegava a guitarrinha lá, muito lindo. Rapaz, algo marcou a nossa geração nesse período. Amém. Então nada melhor do que o tempo, né? O tempo, conversa com o tempo, e o tempo não para. E o tempo não para. Meus amados irmãos, até o próximo episódio. Fique na paz, que Deus possa estar realizando desde já obras maravilhosas na vida de todos vocês. Prosseguindo o tema, conversão. Não desista, só termina quando acaba. Amém.